Olá, pessoal. Meu nome é Natália Camarão. Eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje eu estou de volta para falar com vocês sobre a saúde bucal do idoso, tá certo? Hoje nós abordaremos sobre o atendimento ao idoso, o profissional voltado para os idosos, polifarmácia no idoso, hipertensão e odontologia, diabetes e odontologia, arteriosclerose e odontologia, doença pulmonar obstrutiva crônica também na odontologia, osteoporose e odontologia, equipamentos para emergências médicas e as principais dúvidas que cercam essa fase da vida. Para começar, nada melhor do que o atendimento ao idoso, não é mesmo? O idoso, ele requer uma avaliação global que frequentemente envolve a atenção de diversas especialidades, não só pelo processo fisiológico do envelhecimento, como também, na maioria das vezes, por apresentar alterações sistêmicas múltiplas, associadas às respostas inadequadas dos remédios que eles utilizam. Então, a compreensão da situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e até mesmo econômica do idoso é importante para a formulação de um plano preventivo terapêutico adequado à sua realidade. A intensidade das doenças bucais, o estado de conservação dos dentes e a prevalência do enetulismo, que é muito comum, são reflexos principalmente da condição de vida e do acesso às ações e serviços em saúde bucal. Dessa forma, a promoção de saúde bucal em idosos busca garantir o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida e da autoestima, melhorando a mastigação, a estética e a possibilidade de comunicação. Então, é importante desmistificar a crença como a de que o idoso ele perde os dentes com a idade, ou de que usuários portadores de prótese total, eles não necessitam de acompanhamento da equipe de saúde bucal. Isso é um mito, né? Esses estigmas sobre a pessoa idosa, eles devem ser combatidos por meio de práticas de prevenção, tratamento odontológico, aumento de cobertura de serviços para a população mais jovem, melhoria dos hábitos de autocuidado e compreensão sobre a necessidade de cuidados em saúde bucal. Quanto aos pacientes com doenças sistêmicas, deve ser solicitado ao médico parecer sobre as condições para a realização do tratamento odontológico. Além disso, a maioria dos medicamentos eles têm efeitos colaterais na cavidade bucal, como, por exemplo, gosto metálico, falta de paladar, xerostomia. Então, é necessária a interação da equipe de saúde para poder discutir é, a revisão das prescrições, tendo esse cuidado. É válido lembrar que nessa faixa etária são frequentes os distúrbios de audição, de visão, déficit da memória e até mesmo a confusão mental. Então, a abordagem ela deve ser centrada no idoso, dirigindo-se a ele, ouvindo, respeitando suas colocações. Os profissionais, eles devem buscar desenvolver a confiança, diminuindo a ansiedade e permitindo um plano de tratamento de acordo com as necessidades pessoais. Às vezes, é necessário recorrer ao acompanhante para obter mais informações que aquele idoso, paciente, não consegue nos fornecer. Também é importante que a equipe de saúde, em suas visitas, ela fique atenta para a ocorrência de sinais e sintomas que chamam a atenção e que podem indicar a necessidade de avaliação pela equipe de saúde bucal, tais como a dificuldade de se alimentar, tanto durante a mastigação como ao engolir os alimentos, queixa de dor ou algum desconforto, costume ou mudança de hábitos alimentares, preferindo alimentos pastosos, líquidos ou moles, de fácil mastigação e evitando aqueles que necessitam de uma maior mastigação, né, de um maior esforço, as queixas no momento da higiene oral ou da manipulação da sua boca, resistência ou recusa à realização da higiene bucal, o mau hálito, a boca seca ou ardência bucal, as feridas na boca e também o sangramento gengival. O cirurgião dentista, que atende a terceira idade, ele deve ter como grande característica a vontade investigativa.
Ou seja, além de fazer uma anamnese bem mais ampla do que em outras faixas etárias, ele deve também questionar e investigar as respostas dadas pelos pacientes, confrontando-os com as informações dadas pelos seus cuidadores e familiares. Mas, claro, né, não na frente do idoso, para que não comprometa a confiança dele em você. Agindo dessa forma, o profissional ele aumenta a cobertura real da sua anamnese e assegura um tratamento mais adequado para aquela pessoa idosa, evitando percalços clínicos que poderiam chegar a causar até mesmo emergências médicas. De uma forma objetiva, uma senhora que ela tenha sofrido uma mastectomia total e que vem controlando o seu processo canceroso há vários anos, por exemplo, pelas implicações psicológicas que sofreu, ela pode esquecer de citar esse tratamento tão doloroso a um dentista, já que para ela o tratamento dentário não teria tanta implicação assim. Logo, ela não tem que contar a esse profissional. Porém, vale lembrar dos riscos reais da osteoradionecrose na região bucal, que ela tem como um agente causal uma simples extração de um dente, já com alguma mobilidade, que gera, que gera uma região que jamais se cicatrizará como desdobramentos dos tratamentos cancerígenos que sofreu anteriormente pela radioterapia. Os, os pacientes, eles não têm noção dessas implicações e cabe a nós, profissionais da saúde, também fazer a investigação sobre essas possibilidades clínicas. Por isso, o profissional, ele deve ter tempo clínico para estudar com profundidade as informações obtidas de uma profunda anamnese, além de propor os tratamentos clínicos necessários ao caso. Uma medida importante é falar com os médicos atuais do paciente, tanto o clínico, né, o geriatra, como os das demais especialidades envolvidas pelo estado geral do paciente, checando com eles a real condição cardiovascular, de diabetes, de comorbidades percebidas por esses profissionais e já discutir com eles os rumos a tomar nas atividades a serem realizadas. A polifarmácia no idoso, né, algo muito importante que traz muita dúvida. A prescrição de medicamentos, ela faz parte da rotina do cirurgião dentista. E a escolha do fármaco deve considerar não apenas a doença, mas principalmente o paciente em si. É preciso conhecê-lo, levando em consideração sua constituição física e se ele faz uso concomitante com de outro medicamento, né? Além disso, o profissional, ele também precisa conhecer as características dos fármacos, suas interações medicamentosas, as reações adversas, a farmacocinética, farmacodinâmica e as contraindicações. Essas informações, elas são essenciais para minimizar os riscos e otimizar os resultados do tratamento. Porém, mesmo sabendo da importância dessas informações, é impossível para um profissional de saúde conhecer todos os medicamentos que estão disponíveis no mercado. Até mesmo porque muitos deles não são comumente prescritos em sua área. Então, para tornar a prescrição segura, o ideal é que o cirurgião dentista ele tenha sempre em mãos um guia farmacêutico e se acostume a sempre estar manuseando. A partir do momento em que a consulta desses guias fizer parte da rotina do atendimento, o procedimento ele se tornará mais rápido e suas indicações terapêuticas mais seguras. Muitos profissionais acabam achando que é um desmérito, né, fazer essa consulta, mas pelo contrário, ela traz muita confiança para aquele atendimento, traz confiança para o paciente e evita riscos futuros. Além disso, o cirurgião dentista, ele também precisa ser cuidadoso na hora de explicar ao paciente a forma de utilização do fármaco, pois o paciente ele não tem esse conhecimento e a obrigação do profissional que está ali na sua frente transmitir, tanto para garantir a eficácia do medicamento, como o sucesso do tratamento e, com isso, evitar riscos. Tendo em vista que a falta dessas informações pode gerar transtornos, e para evitá-los, o ideal é prescrever detalhadamente o modo
de, de uso do fármaco, também é importante que depois disso se reforce essa informação verbalmente, tendo cuidado com possíveis interações medicamentosas, né, como a gente já viu. Falando agora sobre o gerenciamento de patologias crônicas em idosos, vamos começar por uma que é bastante comum. Bom, não é novidade que o dentista ele deve ter como rotina aferir a pressão arterial do paciente idoso em todas as suas consultas. No caso de valores compatíveis com quadros hipertensivos, o profissional ele pode ou não optar pela realização do procedimento odontológico ou por realizá-lo em condições especiais. Isso vai depender da gravidade da situação e do tipo de intervenção indicada, bem como a pressão, né, arterial que aquele paciente vai apresentar. Porém, independente da conduta odontológica a ser adotada, o paciente que apresenta valores de pressão arterial fora do padrão de normalidade, ele deve ser informado a respeito do possível problema e orientado, então, a procurar um médico para avaliação. Essa recomendação, ela se torna mais crítica se esses valores forem incompatíveis com quadros hipertensivos em diferentes atendimentos, né, em diferentes consultas. Essa tabela que está aparecendo na tela, ela é uma sugestão de condutas a serem seguidas no tratamento odontológico, de acordo com os níveis aferidos de pressão arterial no paciente, considerando a média casual no consultório. Então, se a pressão sistólica tiver menor que 140 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica menor que 90, podem receber tratamentos odontológicos normalmente. Se tiver entre 140 e 159 a sistólica e 90 e 99 a diastólica, hipertensão leve, toleram a maior parte dos procedimentos odontológicos ambulatoriais, anestésicos com e sem vasoconstrictor, e podem ser utilizados desde que em pequenas quantidades. Entre 160 e 179 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 100 e 109 na diastólica, nós temos então uma hipertensão moderada, que eles toleram bem os procedimentos odontológicos ambulatoriais, mais simples, não cirúrgicos, de curta duração, né? E um risco-benefício de procedimento cirúrgico deve ser avaliado após o contato com o médico do paciente. Maior ou igual a 180 e maior ou igual a 110, nós temos uma hipertensão grave, que não devem ser submetidos a procedimentos odontológicos eletivos. E no caso de urgência, considerar a realização desses procedimentos, né, a nível hospitalar. Na maior parte dos casos, as dúvidas relacionadas ao tratamento odontológico do paciente hipertenso estão associadas à utilização de anestésicos locais. É uma grande dúvida entre os dentistas. No caso de pacientes idosos, o dentista deverá avaliar, em primeiro lugar, a necessidade ou não de se utilizar esse anestésico, pois com a avançada idade, a calcificação dos canalículos dentinários associada à atresia pulpar e a um processo de diminuição da sensibilidade dolorosa, que é a elevação do limiar de dor, faz com que procedimentos mais simples, como pequenos preparos para a prótese ou dentística, eles possam ser realizados sem anestesia e sem dor, o que dificilmente ocorre com um paciente jovem, por exemplo. Nessas situações, o bom senso ele deve predominar, levando-se em consideração características individuais de cada paciente, tem que lembrar isso, e o grau de invasão do procedimento. Sendo importante observar, então, atentamente as reações daquele paciente diante do tratamento, já que o estresse e a dor, elas podem provocar a liberação de catecolaminas endógenas com maiores elevações nos níveis pressóricos do que se um anestésico com vasoconstrictor do tipo epinefrina fosse utilizado. Então, tem que ter sempre essa observação, sempre ponderar o que é melhor para o paciente naquela situação. Como vimos na tabela, os pacientes que apresentam níveis pressóricos compatíveis com hipertensão leve, né, que é entre 140 e 159 milímetros de mercúrio de pressão sistólica ou, né, entre 90 e 99 milímetros de mercúrio de pressão diastólica, eles toleram de maneira satisfatória a maioria dos procedimentos odontológicos ambulatoriais. No entanto,
nesses casos, alguns cuidados adicionais eles devem ser observados. Recomenda-se que os procedimentos eles sejam planejados de forma a evitar a utilização de grande quantidade de anestésicos contendo vasoconstrictores adrenérgicos, como a epinefrina, que é o vasoconstrictor mais comum utilizado em odontologia. 2 tubetes de um anestésico com epinefrina na concentração de 1 para 100 mil, eles devem ser suficientes para a realização do procedimento. Lembrando que as soluções anestésicas, elas devem ser sempre administradas de forma lenta, após a aspiração negativa, para que assim se evite injeções intravasculares. Em caso de procedimentos simples e curtos, com um tempo inferior a 30 minutos, pode-se optar por anestésico sem vasoconstrictor. É uma opção, lembrando sempre de observar o paciente. No entanto, né, no idoso, até mesmo sais anestésicos sem vasoconstrictor, eles devem ser usados em quantidades limitadas, menores que as normalmente preconizadas para adultos não idosos, pois com a avançada idade, há alterações nos processos de absorção também, de metabolização e de excreção dos medicamentos, o que pode levar, com uma maior frequência, né, a quadros de intoxicação em função de quantidades excessivas de sal anestésico. Em caso de cirurgias mais invasivas e extensas, pode-se realizar a sedação do paciente com um benzodiazepínico, para então evitar aumentos de pressão arterial por condições emocionais. Em pacientes idosos, esse tipo de procedimento ele pode ser utilizado desde com cautela, preferencialmente após o contato, né, com o médico do paciente. Isso porque efeitos colaterais indesejáveis, como prejuízos cognitivos, risco de queda e maior possibilidade de efeito paradoxal, que é quando a estimulação, ao invés da sedação esperada, né, tendem a ser maiores quando esses medicamentos são utilizados em pacientes com idade avançada. Então, né, deve ter muito cuidado e, de preferência, esse contato com o médico responsável pelo paciente. Vale lembrar que um protocolo não medicamentoso para a redução do estresse também pode ser considerado. Condutas como realizar os procedimentos preferencialmente no segundo período da manhã ou no início da tarde, minimizar o tempo na sala de espera, né? E planejar as sessões de curta duração, elas podem ajudar a controlar a ansiedade frente ao tratamento odontológico. Normalmente, esses pacientes, eles toleram bem procedimentos odontológicos ambulatoriais simples, ou seja, não cirúrgicos e de curta duração. Porém, as opiniões, elas divergem muito quando se trata de recomendar ou não o tratamento odontológico cirúrgico para pacientes com hipertensão moderada. Enquanto alguns autores, eles recomendam não tratar esses pacientes, a não ser em caso de urgência e preferencialmente em âmbito hospitalar, outros acreditam que cirurgias odontológicas, desde que não sejam as de alta complexidade, é claro, né, podem ser realizadas sem maiores problemas do ambiente ambulatorial. Então, recomenda-se conversar com o médico do paciente para ter dados mais individualizados a respeito do risco-benefício do procedimento e verificar a presença de outras patologias associadas, o que é relativamente frequente em idosos. A realização de exames laboratoriais complementares também pode ajudar na tomada dessa decisão. Se o dentista optar pela realização de procedimentos com a utilização de anestésicos, deve-se utilizá-los em pequenas quantidades, como vinhos, né? De forma semelhante ao que foi sugerido para o paciente com níveis pressóricos compatíveis com hipertensão leve. Protocolos de controle de ansiedade também podem ser considerados, bem como planejar sessões de curta duração. Os pacientes que apresentam níveis de pressão compatíveis com uma hipertensão grave, eles não devem ser submetidos a cirurgias eletivas, pois os riscos de complicações cardiovasculares superam os benefícios esperados. O paciente ele deve ser encaminhado rapidamente ao médico para controle da hipertensão, mas em caso de urgência odontológica, onde a intervenção do dentista é inevitável, o ideal é que seja realizado em âmbito hospitalar com acompanhamento médico.
Em pacientes que fazem uso de qualquer tipo de medicação, deve-se considerar a possibilidade de efeitos colaterais e interações medicamentosas que podem ocorrer durante o tratamento odontológico. Com relação à utilização de medicações antipertensivas, o cuidado está voltado ao fato de estas aumentarem os riscos de hipotensão ortostática, né? Uma hipotensão postural, ou seja, uma diminuição brusca da pressão arterial no momento em que a pessoa passa da posição supina, aquela que é deitada, para a posição ortostática, a que é em pé. Então, quando o paciente ele relata que utiliza medicações antipertensivas, o dentista deve evitar que ele passe da posição deitada para em pé de uma forma abrupta. Para isso, podemos passar o paciente da posição deitada para uma sentada de maneira lenta, né? E orientá-lo a permanecer sentado por alguns minutos após o término do procedimento odontológico. Diabetes e odontologia. Para começar, nem todo paciente diabético ele sabe que tem a doença, mas eventualmente a presença de alguns sinais e sintomas da diabetes ela pode ser observado pelo dentista, que deverá encaminhá-lo para uma avaliação médica para ver como está o seu nível, né? Como é que está os seus exames, se está tudo ok com a normalidade, se está controlada, ou se não está controlada, diabetes, se tem ou se não tem. Então, vamos lá. Esses sinais, eles são bucais, o hálito cetônico, a xerostomia, doença periodontal de difícil controle, a candidose oral persistente, e, para os gerais, temos a polidipsia, né, que é a sede intensa, a poliúria, a polifagia, a perda de peso sem motivo aparente, a fraqueza, mal-estar, desânimo, borramento da visão, e uma glicemia casual de 200 miligramas, né, maior ou igual que isso. Se o paciente já sabe que tem a doença, né, no caso dele já saber, é fundamental que o profissional faça uma boa anamnese para verificar o tipo de diabetes, o grau de controle, o tipo de medicamento utilizado, especialmente se há dependência ou não da insulina, como e há quanto tempo a doença foi diagnosticada, a frequência de episódios de hipoglicemia e hiperglicemia e tratamentos pregressos. Se o paciente idoso diabético ele fizer um bom controle da doença, ele poderá ser tratado de forma similar aos não diabéticos, podendo ser submetidos a tratamentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, com pequenas modificações no protocolo de tratamento. Preferencialmente, devem ser agendadas sessões curtas para a redução do estresse, pois ele pode aumentar consideravelmente os níveis glicêmicos. E, além disso, os pacientes eles devem ser orientados a não irem para a consulta em jejum para prevenir episódios de hipoglicemia. Em caso de procedimentos cirúrgicos, especialmente se extensos, o paciente ele deve ser orientado a realizar exames laboratoriais prévios ao procedimento e procurar um endocrinologista, pois pode ser necessário, a critério do médico, fazer eventuais ajustes dos medicamentos utilizados, bem como prescrever uma dieta específica para os períodos pré e pós-operatório. Hipoglicemia e hiperglicemia no tratamento odontológico. A hipoglicemia é um dos principais problemas encontrados no paciente diabético e pode ocorrer em função da administração de níveis excessivos de insulina, de outros medicamentos para controle da diabetes ou da ingestão inadequada de alimentos. Na hipoglicemia, os valores da glucose casual, né, estão, em geral, abaixo de 70 miligramas por decilitro, né? Esse valor ele pode sofrer variações a depender a depender do exame, a depender do laboratório. E o paciente ele pode apresentar tremores, sudorese, fria, fome, taquicardia, fraqueza, nervosismo e confusão mental. Os sintomas brandos, eles podem ser tratados pela administração
de um alimento ou de alguma bebida doce em pequenas quantidades. Outras complicações da diabetes, né, é a hiperglicemia. Caso, antes de um procedimento cirúrgico, o dentista verifique um valor da glicose acima da considerada ideal pelo exame, né, geralmente é entre 200 e 250 miligramas, né, por decilitro, o risco-benefício de prosseguir com o tratamento, ele deve ser reavaliado em função do tipo de procedimento e da presença ou não de outras patologias associadas. O tratamento ele deverá ser adiado em casos nos quais se verifiquem valores acima desses e o paciente encaminhado ao médico. Anestésicos locais e o paciente diabético. Diabéticos controlados, eles podem ser beneficiados com pequenas quantidades de anestésicos contendo epinefrina. Para que isso seja possível, o procedimento ele tem que ser previamente planejado, evitando sessões de atendimento extensa, de forma semelhante ao abordado no tratamento odontológico de pacientes hipertensos. No caso de pacientes descompensados, só deve ser atendido em momentos de urgência. E nesses casos, deve-se dar preferência aos anestésicos com vasoconstrictores não adrenérgicos, como a felipressina. A aterosclerose ela é uma doença caracterizada pelo acúmulo de lipídios, tecido fibroso e as células inflamatórias que se depositam na parede das artérias, formando placas que ocasionam diminuição progressiva do diâmetro do vaso, podendo chegar a obstruir o lumen vascular. Esse processo ele ocorre em artérias de médio e grande calibre e pode predispor ao surgimento de patologias graves, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Estudos recentes, eles têm demonstrado ainda uma possível correlação entre periodontite e arteriosclerose. Isso estaria relacionado com a presença na corrente sanguínea de micro-organismos provenientes da periodontite ou de seus produtos tóxicos, que seriam responsáveis pela ativação de respostas imunológicas e inflamatórias inibitores da agregação plaquetária e da formação de ateroma. Dessa forma, é possível, sim, não é certeza, né, mas é possível que haja uma relação entre a periodontite e a arteriosclerose subclínica, enfatizando-se a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da periodontite especialmente né, em indivíduos com riscos relacionados a problemas cardiovasculares. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né? Ela é caracterizada pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo e, geralmente, ela é progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada principalmente pelo tabagismo. Pacientes que apresentam a DPOC na sua forma branda, né, com dificuldade para respirar apenas após um esforço significativo, podem ser submetidos a tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, com pequenas modificações no protocolo habitual. É preciso considerar que pacientes com problemas respiratórios, eles podem sentir-se desconfortáveis quando na posição supina, o que pode fazer com que haja necessidade de reposicionar o paciente, deixando em uma posição semi-sentada, a 45 graus, pois essa posição afasta os órgãos abdominais do diafragma, aliviando a pressão sobre a cavidade torácica. Assim, os pulmões eles vão inflar de maneira mais eficaz, o que vai trazer mais conforto respiratório ao paciente. Indivíduos com DPOC, eles também podem ser beneficiados com a administração de oxigênio suplementar, caso haja essa disponibilidade no consultório odontológico. Já os pacientes que apresentam formas mais graves de DPOC, dependentes de broncodilatadores ou de corticosteroides e que possuem acentuada dificuldade respiratória,
eles devem ser avaliados por um médico antes de serem submetidos ao tratamento odontológico, para assim verificar o risco-benefício do procedimento. Em alguns casos, o tratamento no âmbito hospitalar, ele pode ser considerado. Bom, em pacientes com histórico, né, de desculpa, de osteoporose, considerações especiais devem ser feitas para os que utilizam bifosfonatos, desculpa, pessoal, para o tratamento da doença, pois essa classe de medicamentos tem sido associada a maior predisposição de osteonecrose nos maxilares. Esse quadro ele é muito raro em pacientes que fazem uso desses medicamentos para tratamento de osteoporose. Porém, a idade avançada, realização de procedimentos odontológicos invasivos, associação a outras doenças debilitantes, utilização de múltiplos medicamentos que afetam o metabolismo ósseo e o uso também do bifosfonato por períodos longos, né? Eles vão aumentar o risco do desenvolvimento da osteonecrose naquele paciente. Por isso, deve-se dar uma atenção especial aos usuários. Em face da idade avançada, bem como da presença de várias comorbidades, né, que são comuns, o cirurgião dentista, voltado para a odontogeriatria, deve, além de ter o treinamento específico para emergências médicas no consultório odontológico, ele deve manter equipamentos mínimos e medicamentos para essa finalidade. Mesmo profissional, seguindo todos os passos de análise e precauções necessárias, só pelo estresse de sair de casa nas cidades violentas que estão atualmente, o idoso ele pode ter problemas emergenciais no consultório, sendo então importante que o odontogeriatra ele esteja sempre em contato com o médico próximo geograficamente, um hospital de referência próximo, bem como possuir, para fácil uso, um conjunto de equipamentos que incluem um cilindro de oxigênio com um regulador de pressão, fluxômetro, máscara de oxigênio, estetoscópio e esfigmomanômetro calibrado, né, e um manual instrutivo de como proceder corretamente. Pois nessas horas é comum o profissional ficar alterado e, por essa razão, esquecer como fazer os procedimentos corretos para trazer o paciente de volta à sua plenitude orgânica. Com relação aos fármacos, é importante que tenha à sua disposição adrenalina, cloridrato de prometazina, né, um antialérgico, uma ampola, pelo menos, né, a glicose para hipoglicemias. E é importante verificar sempre a validade com frequência antes de usar, já que não costumamos usar constantemente e eles podem estar vencidos. Então, é importante que a gente verifique corriqueiramente, né? Verifique essas validades, o prazo de validade, para que quando houver uma emergência na correria, a gente não acabe pegando, sem querer, administrando um medicamento fora da validade. E também é sempre bom ter em mente que antes de utilizá-lo, nós vamos também observar essa data, por garantia. Entrando agora nas principais dúvidas, vamos para a primeira, né? O idoso, ele é um paciente especial? Do grupo dos chamados pacientes especiais, fazem parte os idosos, há crianças excepcionais, né? Pessoas com problemas cardíacos, diabetes, câncer, AIDS, tudo isso pela complexidade que assume o seu tratamento e a necessidade ampliada de se estar atento ao estado de saúde geral dessa pessoa antes de iniciar qualquer procedimento. No idoso, ganha maior importância a compreensão de que qualquer tipo de tratamento médico ou odontológico vai ter seu prognóstico fortemente influenciado pelo caráter psicológico, motivacional e emocional da pessoa em atendimento. E para o atendimento do idoso, deve-se considerar fatores e características próprias dessa faixa etária, como o consumo de medicação contínua,
o estado físico e emocional, a insegurança, o estilo de vida e maior risco a algumas patologias bucais, como, por exemplo, o câncer oral, né? Visando, então, o acolhimento, a equipe de saúde bucal, ela deve se preocupar em garantir um atendimento personalizado, chamando o idoso pelo nome, não como tradicionais expressões como vovô, titio. Deve se dirigir a ele e não ao acompanhante, que supostamente ele prestaria informações com a maior agilidade, né? O recurso ao acompanhante, ele deve acontecer somente nos casos em que o idoso apresenta alguma dificuldade que não permita prestar as informações adequadamente. Também deve se procurar falar face a face, para facilitar a leitura labial, esclarecendo as etapas do processo de forma detalhada, a fim de reduzir o risco de que o idoso se sinta inseguro quanto ao seu tratamento. Como já vimos, é recomendado para todos os casos que não se deve perder de vista a necessidade de que o paciente idoso ele também tenha garantido o seu direito de coparticipação nas decisões e procedimentos necessários ao tratamento. Quais são os principais agravos à saúde bucal do idoso? As pessoas idosas, elas costumam apresentar um quadro clínico caracterizado por edentulismo, que é a ausência dos dentes, a doença periodontal, a cárie de raiz, a xerostomia, que é a diminuição da produção da saliva, né, a secura da boca, atrição e abrasão e lesões da mucosa bucal. O quadro precário é decorrente não só do processo de envelhecimento por si, mas principalmente de um conjunto de agravos distintos, vivenciados em diferentes graus ao longo da vida. Quanto à cárie de raiz, ela é similar à cárie comum, porém, com um avanço mais rápido, já que agora ela está exposta, a raiz, né, ela está exposta ao meio bucal, pois as gengivas, elas retraíram e o cemento que deveria estar cobrindo a dentina, ele se solubiliza, né, ele se quebra facilmente quando exposto à cavidade oral, ficando exposta à dentina e tendo essa progressão da cárie numa maior velocidade. Concomitante a isso, né, então ocorre a diminuição da produção de saliva, que é um elemento protetor dos dentes contra a cárie, por uma condição fisiológica comum ou também pelo uso dos medicamentos, já que vários de uso contínuo têm como a reação adversa a diminuição da salivação. Como consequência, numa tentativa para aliviar o desconforto causado pela sensação da boca seca, pode surgir o hábito de chupar balas, que são alimentos, como todos nós sabemos, né, são alimentos cariogênicos. E esses aspectos associados, mas não necessariamente, vale salientar, né, que não é necessariamente a junção deles, porém, eles associados, têm como consequência o surgimento de cárie de raiz. Fora isso, considerando que a saliva tem uma função limpadora, além de proteger os dentes, mucosas e tecidos moles da boca, o fato de o idoso ter reduzida a capacidade de produzir saliva faz com que a limpeza da língua se torne uma grande preocupação dos dentistas na orientação quanto à higienização, a fim de garantir a eliminação dos resíduos que ficam nas papilas. Lembrando que esta é uma fase em que é natural que se vivencie dificuldade em realizar a higiene bucal em função da perda gradual de movimentos coordenados, sendo este um dado importante no sentido de orientar os familiares para o cuidado do idoso que está sendo atendido. As alterações salivares, elas costumam estar associadas principalmente ao uso de medicamentos para tratamento de doença sistêmica, né? Aliás, vale citar, né, que cerca de 70% dos remédios comumente ingeridos pelos idosos, eles têm efeitos colaterais na cavidade bucal e interferem no equilíbrio das bactérias presentes na boca. Os que são usados com mais frequência no controle da diabetes e da hipertensão, por exemplo, eles causam a xerostomia, fazendo com que o número de bactérias aumente, levando a problemas gengivais e aumento de cáries, deixando a mucosa
bucal mais seca, gerando certo incômodo no uso de prótese e dificultando também a mastigação dos alimentos com a maior consistência e melhores nutrientes. Não sendo possível a substituição desses medicamentos, em geral, o tratamento da boca seca, né, da xerostomia, é paliativo. Nesse caso, são importantes as recomendações para aumentar a produção da saliva por meio de estímulo à mastigação, que pode ser pelo uso de gomas de mascar ou balas sem açúcar, são alternativas bastante eficientes. Pode ser também pelo aumento do consumo de água, já que muitas pessoas não tomam água em uma quantidade adequada. O uso de substitutos da saliva, uma saliva artificial, por exemplo, lubrificantes de lábios e também um aconselhamento profissional sobre a dieta. Esse é um aspecto importante a ser considerado na condição do tratamento, não só no sentido de evitar a sobreposição de medicações, mas também no que diz respeito a uma compreensão mais integral das dificuldades pelas quais passa a pessoa idosa, procurando auxiliá-la no seu quadro geral de saúde. Como deve ser realizada a higienização bucal? A escovação com dentifrício fluoretado e uso fio dental, como durante toda a vida. Devemos avaliar, é importante isso, né, como foi citado também, que devemos avaliar a coordenação motora para a realização do controle da placa, né, do biofilme dental e desenvolver junto ao usuário uma técnica adequada, ou até mesmo individualizada. Quando necessário, é importante solicitar a ajuda dos familiares ou dos cuidadores no processo da higienização. O que fazer quando o paciente idoso apresentar halitose? A halitose, ela requer uma abordagem multidisciplinar. Ela tem como causas os hábitos alimentares, xerostomia, má higiene bucal. Mas essa burra lingual, aquela placa esbranquiçada no dorso da língua que a gente viu em outra imagem, ela é também causadora da halitose. Então, a limpeza da língua, ela pode ser muito útil para a solução desse problema, e ela pode ser feita com uma gaze umedecida, com a escovação, ou com raspadores de língua, sempre de um modo delicado, para que não provoque náuseas ou fira o paciente. Quais as consequências das perdas dentárias para o idoso? A perda dos elementos dentais traz como consequência traz consequências para a fala, para a deglutição, para a mastigação, comprometendo o início do processo digestivo, a ingestão de nutrientes, o apetite, a comunicação e a autoestima, podendo acarretar a necessidade de uso de dieta pastosa e muitas vezes cariogênica. A alimentação, ela é afetada pelo anibolismo? Sim. Como a gente já viu em algumas citações aqui que eu dei no decorrer dessa palestra. Então, orientar sobre a dieta é importante, pois o anabolismo ele pode sim contribuir para uma dieta inadequada. Alimentos pastosos ou líquidos, geralmente ricos em carboidrato, pobre em fibra e vitamina. Lembre-se que uma alimentação rica em sacarose é fator de risco para o desenvolvimento de cárie e de outras doenças. Devemos buscar conhecer os hábitos alimentares dos usuários para, dentro das possibilidades que temos, construir uma proposta de alimentação menos cariogênica. É válido encaminhá-lo para um nutricionista para que assim tenha uma dieta mais completa de acordo com as suas limitações e necessidades. Lembrando que nós não vamos prescrever uma dieta, nós vamos orientar, certo? Somente o profissional nutricionista que pode prescrever, pode passar uma dieta para aquele paciente. Quais os cuidados necessários com relação ao uso da prótese? Manter as próteses totais limpas é essencial para a manutenção de uma boa saúde bucal. A higienização das próteses, ela evita odores desagradáveis e manchas nas peças, além de prevenir a colonização de bactérias que podem injuriar a mucosa e provocar doenças sistêmicas. Discutindo os pontos positivos e na adaptação à prótese, sobre ajustes e cuidados em relação aos procedimentos de casamento
e a explicação quanto à necessidade de forma intermídia, tá? Aquela prótese, uma, uma atravessado tempo, os tecidos eles se modificam, não acompanham essas alterações. A tendência é que eles se tornem instáveis e a movimentação leva a lesões e crescimentos teciduais que são potencialmente cancerígenos. Assim, é importante a visita ao dentista pelo menos uma vez ao ano, para, se necessário, fazer os ajustes ou até mesmo trocar a prótese, para não ter uma consequência pior lá na frente. Quanto tempo, né, é necessário para se acostumar às dentaduras? Isso é muito relativo, mas pode-se dizer que a dentadura inferior ela leva cerca de 4 vezes mais tempo que a superior para que o idoso, né, para que o usuário ele se acostume com ela. Porém, quanto mais tempo a pessoa emprega na mastigação, melhor será a adaptação. Então, orienta-se não comer porções grandes de alimento no princípio, dividindo-se em pequenas porções. Nos primeiros dias, deve-se comer alimentos macios e cremosos, e à medida que se for progredindo, pode-se passar para alimentos sólidos, mastigando vagarosamente e por igual, a fim de controlar a dentadura e a pressão nas gengivas ao morder. É natural que se sinta dor e desconforto no começo. E se aparecerem pontos dolorosos ou calos, deve-se procurar o dentista para que assim sejam tomadas providências indicadas. Muitos idosos, principalmente com a prótese inferior, acabam desistindo de utilizar, porque não se adaptam adequadamente nos primeiros dias e devido ao incômodo, acabam deixando de lado e não utilizando. Como vimos, isso muda o seu estilo de vida, isso muda a sua autoestima, isso muda a sua alimentação. Então, é muito importante que se siga essas recomendações para tentar se acostumar àquele novo objeto que está utilizando. E se não conseguir, se tiver dificuldade, se realmente estiver se mexendo muito, né, digamos assim, vai movimentando muito na boca, é importante que procure o dentista para orientação ou até mesmo um ajuste. Para concluir, né, como podemos observar no decorrer da web palestra, antes de iniciar qualquer tratamento em um paciente idoso, o dentista ele deverá realizar um cuidadoso planejamento do caso, após adequada anamnese, exame clínico e avaliação de resultados de exames laboratoriais, para verificar os riscos e benefícios da realização do procedimento. Quanto mais complexo o procedimento e mais invasivo do ponto de vista cirúrgico, maiores os riscos. De forma simplificada, portadores de vamos simplificar, né, os portadores de patologias crônicas, na sua forma mais branda, bem controlada, que estão sob tratamento médico, podem ser submetidos à maioria dos procedimentos odontológicos, com pequenas modificações do protocolo habitual, em função do tipo de patologia. As complicações, elas costumam ocorrer em pacientes descompensados, diante de patologias em suas formas mais graves. Nesse caso, o médico ele deverá ser consultado e procedimentos eletivos adiados. Como os idosos são frequentemente acometidos por várias patologias crônicas, para o controle dessas doenças, pode haver necessidade de utilização de múltiplos medicamentos. Isso faz com que eles sejam mais suscetíveis, né, aos efeitos colaterais e às interações medicamentosas decorrentes da polifarmácia. Desculpa. Além disso, né, o envelhecimento ele provoca alterações nos processos de distribuição, metabolização e excreção de fármacos, e por esses motivos, a administração de novos medicamentos ao paciente idoso, como anestésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e outros, em função do tratamento odontológico, deve ser cuidadosamente avaliada. Em caso de dúvidas,
O dentista pode pesquisar a respeito do assunto ou procurar um método paciente. No entanto, deverá estar ciente de que a responsabilidade final é de quem executa o ato. E, no caso do procedimento odontológico, né, é do cirurgião dentista. Então, pode sim procurar um médico, pode tirar dúvida, pode saber mais a respeito daquela medicação, podem conversar, mas a responsabilidade do procedimento odontológico é do dentista. Assim, a pesquisa e atualização constante, um bom planejamento do caso e uma abordagem multidisciplinar são ferramentas indispensáveis para a segurança do paciente e do profissional. Agora sim, mostrando as nossas referências, né? Essas foram utilizadas para a elaboração dessa web palestra. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Aguardo vocês na próxima web palestra.